No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o uso frequente de remédios. Se você tem esse hábito ou conhece alguém que tenha, saiba que isso pode ser mais prejudicial do que benéfico. Quer saber por quê? Quer se livrar desse hábito? Então fica comigo até o final do vídeo. Olá pessoal, sou o Felipe Tcheca, personal trainer, criador do Código Zero Dor. Se você faz uso livre de remédios, cuidado. Entenda que você procura uma busca imediata para solucionar uma dor. Inclusive, essa é a proposta da mídia e da indústria farmacêutica para que você consuma mais medicamentos. Por isso que cada vez que nós ligamos a TV, há uma oferta absurda de propagandas em relação a remédios, porque eles pregam uma crença de que para toda dor existe uma solução medicamentosa. Por isso existem N remédios no mercado. Você não é o culpado por isso. Tanto que durante a pandemia, o consumo excessivo de analgésicos subiu 62%. Só em 2020, a indústria farmacêutica cresceu num ano de pandemia, num ano de crise econômica global, 13%. Que mercado conseguiu crescer num ano de caos? A indústria farmacêutica foi um desse, com um índice de 13%. Então você tenha consciência de que o marketing da indústria farmacêutica para que você consuma cada vez mais medicamentos é muito grande. No Brasil, entre os 10 remédios mais vendidos, 4 estão ligados a questões articulares e musculares. São 2 anti-inflamatórios, um analgésico e um relaxante muscular. Para você ver que como essa oferta no combate à dor de forma imediatista é muito grande da mídia, da indústria farmacêutica. O que eles não falam é sobre o risco de uso contínuo dessas medicações. E quando eu digo contínuo, eu não estou me referindo a efeitos colaterais. Eu estou falando daquelas pessoas que tomam durante anos a mesma medicação, principalmente se não tiver a prescrição médica. Então, dos anti-inflamatórios não corticoides, eles podem te causar aumento da pressão arterial, gastrite, doenças hepáticas, cardiopatias e alergias. Já o risco de uso de anti-inflamatórios corticoides tem alterações metabólicas, já que eles mexem com as questões hormonais, tem as variações de glicemia, aumento também de pressão arterial e a perda do potássio, que é um mineral muito importante no nosso corpo que regula as contrações musculares. Já os efeitos colaterais, que são daqueles remédios anti-inflamatórios que talvez a gente tome por prescrição médica, eles causam dores estomacais, desconforto intestinal, às vezes diarreia, constipação, tontura, alergias de pele. Então, qual é a diferença? Como eu falei, da prescrição médica ou não. Muitas vezes as pessoas começam a fazer atividade física, vão procurar uma academia ou decidiram começar uma caminhada, enfim, uma atividade com orientação ou sem orientação. No dia seguinte, as dores musculares podem surgir, dependendo de como foi essa orientação, a intensidade, a duração do exercício. Muitas pessoas, pelo surgimento de dores, começam a consumir analgésicos, relaxantes musculares e até anti-inflamatórios de forma indiscriminada, sem saber que aquela dor é uma dor natural, é uma dor normal. Principalmente se você tiver tido uma orientação adequada em relação à atividade física que você iniciou. Por isso, um alerta. Não confunda medicação que não necessita de receita médica com uma medicação livre para uso contínuo. Isso é muito diferente. Então, esses remédios que eu citei anteriormente, analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares, eles não são de uso livre.
porque eles vão levar a um risco de uso contínuo e a um efeito colateral que muitas vezes acaba sendo muito incômodo para o nosso corpo. Essa prescrição, ela é muito importante. Por quê? Porque o médico vai saber a quantidade de dias que você vai ter que tomar, a dosagem da medicação, a combinação com outros remédios, se você tem algum problema de alergia, se você tem algum distúrbio fisiológico. Então, todos esses fatores o médico acaba levando em consideração no momento da prescrição médica. E caso essa dor que você tenha sentido seja recorrente, então você já sentiu essa dor há um bom tempo atrás, então você vai lá e pega aquela receita que o médico tinha te prescrito, ou você lembra do que você já tinha tomado, vai na farmácia e compra de novo. Muitas vezes isso é um erro. Por quê? Pode ser que você tenha o mesmo efeito de dor, mas talvez a causa seja outra. Então, muito cuidado. A minha esposa, ela tem uma alergia a uma medicação super famosa, que é a dipirona. E ela só descobriu porque ela fez o uso indiscriminado dessa medicação. E quando eu digo indiscriminado, porque não teve prescrição, não foi uma quantidade muito grande de medicação que ela tomou. Na adolescência dela, ela teve uma crise de dor de cabeça e ela tomou a famosa dipirona. E ela quase entrou em choque anafilático. Ela teve um inchaço excessivo no rosto e a garganta dela, né, que a gente chama de glote, foi fechando. Ela teve que ser levada às pressas para o hospital para entrarem com uma medicação antialérgica, porque ela estava sofrendo com a perda da condição respiratória. Então, você vê que uma medicação simples, que eu digo simples porque ela é de forma de compra sem prescrição. Você pode comprar fora do balcão da farmácia. Você não precisa do atendente lendo a sua prescrição médica. Você é uma medicação chamada de medicação de balcão. Você faz a compra dela livre, pode tomar em casa, e se não tiver ninguém para te socorrer, pode ser muito perigoso. E aí, às vezes, você está se perguntando agora, poxa, Felipe, então quer dizer que eu não posso tomar remédio? Pode. Dependendo da sua condição de dor, de como tiver a sua necessidade, você precisa tomar um remédio. Mas não sou eu, nem a sua vizinha e nem o teu professor da academia que vai prescrever qual medicação, quanto tempo, qual dosagem, de quanto em quanto, qual as horas que você vai tomar, qual a combinação, se é antes da refeição, se é depois da refeição. Quem vai saber isso é o médico. Então, muito cuidado. Esse passo a passo é super importante. Então, vamos lá. Você sofreu de uma dor nas costas, de uma dor articular. O que você pode fazer? Teve que procurar um médico. Esse é o primeiro passo. O médico provavelmente vai fazer um exame clínico, vai pedir algum exame, às vezes de imagem, dependendo de como for a condição da dor, e vai te receitar um tratamento. Então, esse é o primeiro passo, é você procurar ajuda de um profissional adequado. O segundo passo é ouvir a prescrição médica e o tratamento orientado por ele. Esse tratamento é super importante, porém, será que ele vai tratar a causa ou o efeito da dor? E se você não entendeu essa pergunta, não tem problema, eu vou te explicar o que seria o tratamento entre a relação causa e efeito. Vamos colocar que você teve uma dor nas costas. Qual foi a causa dessa dor? Ah, Felipe, eu fico muitas horas em pé no meu trabalho. Ou eu fico muitas horas sentado no meu trabalho, eu estou em home office durante aí o isolamento social e isso está me acabando com as costas. Então, você vai ao médico, ele pede um exame de imagem, ele faz um exame clínico, ele te receita uma medicação anti-inflamatória ou até analgésica. Te receita fisioterapia. Legal. Então, ele tratou o efeito da dor. Por quê? Porque essa dor nas costas veio através de um excesso de tempo sentado ou em pé ou em esforço excessivo. A causa dela é a sua condição de trabalho. Então, você tem como deixar de ficar horas sentado no home office?
ou horas em pé, ou para uma dona de casa que passa muito tempo ali trabalhando com vassoura, lavando uma louça, varrendo, limpando um banheiro, você não tem como mudar a sua rotina às vezes. Então, talvez seja esse o momento de você procurar um profissional de educação física. Então, vamos lá. O médico prescreveu a medicação. Provavelmente ele deve prescrever para você também um acompanhamento multidisciplinar, que seria um fisioterapeuta, às vezes um nutricionista, se você estiver com a alimentação desregrada, talvez precise perder um pouco de peso. E nessa recomendação, a atividade física entra para ajudar nesse combate da causa. Você já se colocou a pensar que o custo da medicação que você faz de uso contínuo, analgésica ou anti-inflamatória, ela pode ter uma diferença muito grande comparada com a atividade física que talvez você possa investir? Pensa nisso. Quanto que você gasta mensalmente de remédios e quanto isso impacta no seu orçamento? Pensou? Coloca no papel, faz a sua conta. Depois, procura um profissional de educação física, coloca na ponta do lápis, mas desde que você confie nesse profissional, tá? Dependendo de como você vai ter essa conduta de tratamento levada, é até perigoso. Então, caso você confie no profissional, alguém está fazendo a atividade física que você conhece, te indicou um bom profissional, ela está fazendo um tratamento parecido, algo que já ajudou, você viu o benefício em outras pessoas, dá uma perguntada. Quanto custa o auxílio e a orientação, o planejamento desse profissional? Com certeza, você investindo num profissional de educação física, claro, depois de ter feito todo o tratamento orientado pelo médico, fisioterapeuta, nutricionista, talvez, terapia ocupacional, depende da condição de cada um. Investir na sua qualidade de vida e em atividade física, aumentando o seu nível de força, de flexibilidade, de condição motora, com certeza você vai ter uma ação muito permanente, né? Uma ação duradoura da atividade física, diferente da medicação. Por que eu digo isso? Porque a medicação analgésica, anti-inflamatória, ela tem uma ação imediata, ela tem uma ação de curto prazo. A atividade física orientada, ela tem uma ação de longo prazo e muitas vezes permanente. Então, toda ação que você faz hoje, ela vai refletir diretamente na longevidade, no seu envelhecimento, na sua condição física para o amanhã. E para o amanhã eu digo, é o amanhã, que pode ser uma segunda-feira, pode ser a semana que vem, pode ser o mês que vem, o ano que vem, daqui uma década. Então, toda ação que você toma agora, ela tem um reflexo futuro, tanto positivo quanto negativo. O positivo seria a atividade física permanente. O negativo talvez seja o uso indiscriminado da medicação, que pode trazer, como eu disse, aqueles riscos de gastrite, problemas de pressão arterial, essas alterações. Então, essa questão da consciência que você tem a partir de agora com esse conjunto de informações que eu te passei, é a hora de ponderar, colocar na balança, avaliar e tomar uma decisão. Esse é o momento que eu entro como profissional da educação física. A partir do momento que o médico prescreveu todo o tratamento e você saiu daquela fase aguda de dor, você procurou um profissional de educação física para te orientar. Ele vai planejar suas atividades, ele pode ler os teus exames e entender quão complexo pode ter sido a sua condição. Você vai ver que futuramente a combinação de medicação e atividade física, ela vai começar a diminuir. Quanto mais atividade física orientada, planejada você faz, menor é a sua condição de uso de medicação, diminuindo assim os teus custos, sobrando talvez um dinheirinho específico para você passear mais, socializar com os amigos, brincar mais com a família. Agora eu vou falar de uma aluna minha. Bom, melhor,
Eu vou deixar ela falar para vocês, porque a condição dela é muito próxima de toda essa abordagem que eu fiz até agora. Vamos lá. Pessoal, tô aqui hoje com a Denise, uma aluna minha que começou a atividade no começo do ano passado, começou na metade do ano passado, fazer uns exercícios específicos. Tinha algumas dores articulares, né? Tem um probleminha aí de artrose no joelho, né? Um desgaste. Sim, sim. E um problema lombar assim um pouquinho mais grave. Então, uma orientação específica, mas hoje ela vai relatar um pouquinho como que é o uso do medicamento antes da atividade física que ela fazia, o uso da medicação, e agora depois da atividade física, como que tem sido a sua rotina de remédios. Conta pra gente, Denise, como que tá? Então, eu tava aqui, não conseguia mais quase nem caminhar. Então, eu já conhecia o Felipe, que o meu marido já fazia treino com eles também, e resolvi, assim, pegar firme, porque o médico falou que a única solução que eu teria seria fazer exercícios físicos, fortalecimentos, e fortalecimento eu já não tinha mais nenhum mesmo nas pernas, né? Então eu tomava muita medicação, anti-inflamatórios fortíssimos, que era para poder ficar firme, que eu sou dona de casa, então sempre tem bastante coisa para se fazer. Então eu falei, não, eu vou pegar firme. Aí ele começou, e ele é muito atencioso, ele pegou meus exames, ele foi ver, ele faz programas de tratamentos pra gente, tanto é que ele vai modificando a cada passo que você se consegue evoluir, consegue evoluir, então ele vai mudando. Então tem dia que ainda você tá meio paradinho, ele vai e modifica de novo, ele presta atenção, ele não é uma pessoa que coloca você em aparelhos e fala assim, faça isso, faça aquilo. Não, ele se preocupa com as nossas dores do dia a dia. Então eu tomava remédio muito forte. Então na primeira semana, eu faço 2 vezes por semana, então na primeira semana eu já comecei a sentir que eu não precisava de tanto remédio assim. Então aí contei para ele que eu estava muito feliz, que eu estava me enchendo, me entupindo de remédio. Aí ele foi me ensinando as posições que eu tinha que ficar, o serviço de dona de casa, assim, você tem muito assim, abaixa, levanta, entorta, endireita. Não tem uma posição definida. Uma posição correta. Então ele falou assim, quando você for fazer isso, você faz isso. Então, além de tudo, ele vai te orientando as posições que você tem que tomar. Eu empurro muito a cadeira de rodas da minha mãe. Então, ele me ensinou que se eu fizesse a minha força abdominal... Aquele abdominal interno que a gente já trabalhou várias vezes. Ele trabalha aqui, as modificações que eu já havia citado com vocês. Então, assim, quando eu estou empurrando a cadeira, eu já não sinto tanto como eu sentia antes. Então, gente, olha, eu só tenho a agradecer ao Felipe, que ele, assim, ele é muito atencioso, ele é muito preocupado com o nosso bem-estar, ele dá muita atenção. Então, eu acho que isso é muito importante, porque você não sentir dor é a melhor coisa que você tem na sua vida. Verdade. Quando a gente atinge uma certa idade, as coisas já vão ficando mais fraquinhas, né? Mais difícil. E a gente tem um cara como esse, que leva, assim, a nossa autoestima, a gente sabe que ele está se preocupando com a gente. Então, cara, como eu já disse uma vez, ele é o cara. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, Dê. Imagina. Valeu. Entendi, Felipe, que existe uma sequência. A partir do surgimento de uma dor, então, que é o passo 1, surgiu a dor. Passo 2, eu vou procurar um médico, um tratamento que ele vai me receitar, que ele vai me recomendar. O passo 3 é procurar um profissional de educação física para te orientar e te auxiliar no tratamento dessa causa e não somente no tratamento do efeito. Vamos lá. Existem 2 tipos de pessoas que podem estar nos assistindo agora.
Que são elas? As pessoas que compreenderam todo o processo, têm a dor crônica, aquela dor que persiste por muito tempo naquele joelho, ou naquele quadril, ou nas costas, faz o uso da medicação, principalmente assim, quando eu digo uso corrente, né? Não é que a pessoa toma todo dia, às vezes, a medicação, mas sempre que ela tem dor. Isso é um uso contínuo também. Você não precisa tomar 3 vezes ao dia, durante 8 em 8 horas, durante uma semana. Não, mas a pessoa assim, sentiu aquela dor no quadril, essa dor de novo, vai lá e toma um remédio. Aí daqui a 2, 3 dias, a dor vem de novo, toma de novo. Daqui a uma semana, aquela dor surgiu porque ela fez um esforço, ela subiu muita escada, aquela dor voltou, ela toma de novo. Então, esse tipo de pessoa, ela tem uma dor crônica. Se você quer saber mais sobre dor crônica, tem um vídeo aqui no canal, aqui no link embaixo e também na descrição, dá uma olhadinha. Ele é um pouco mais profundo, ele vai te explicar melhor quais as diferenças das dores. Vamos lá, recapitulando. E como eu disse, então, existem 2 tipos de pessoas que podem estar nos acompanhando. Aquela que tem a dor crônica, que toma aquele remédio sempre que surge aquela dor. E tem aquela pessoa que nós chamamos, né, na linguagem comum, que é o hipocondríaco, que é qualquer surgimento de dor. Meu joelho, você levantou da cama, deu uma dorzinha no joelho, vai lá e toma um remédio. Às vezes a pessoa não tem nada, às vezes é a falta de lubrificação articular, às vezes são os primeiros movimentos do dia, a articulação ela estava em repouso absoluto, ou a lubrificação articular ainda não estava tão ativa. Então, é normal a gente sair da cama um pouquinho assim, daquele tornozelo rígido, a articulação do quadril assim, às vezes precisa estalar um pouquinho, dar uma estaladinha e falar, nossa, olha, parece que soltou meu quadril, estou mais livre. Então, muita calma. Esse tipo de pessoa precisa fazer uma autoanálise. É o momento de tomar remédio? Talvez não seja. Então, para ambos grupos, eu vou deixar algumas dicas de anti-inflamatórios naturais. Pô, mas como assim naturais, Felipe? Os alimentos. Muitos alimentos têm ação anti-inflamatória e às vezes a gente não sabe, a gente se preocupa só com macronutrientes. Quanto de caloria que tem esse alimento? Quanto de carboidrato? Quanto de proteína? Mas a gente não se preocupa na ação anti-inflamatória, que são os antioxidantes, que esse anti-inflamatório possui. Então, vamos lá. Se você não tem aí, quer pegar um papel e uma caneta? Vai. Se não, salva meu vídeo aí e assiste de novo. É mais uma forma de você anotar, deixa lá na porta da sua geladeira. Esses alimentos podem estar na tua alimentação semanalmente, já combatendo aí os radicais livres com as ações anti-inflamatórias naturais. Vamos lá. Gengibre é um ótimo alimento. O salmão é um ótimo alimento também com uma condição de anti-inflamatório, ômega 3, tem uma série de questões aí que traz junto com esse alimento. Tem o manjericão, o figo, a linhaça. Então, esses 5 alimentos, eles são muito importantes com as ações anti-inflamatórias. E eu só falei anti-inflamatórias. Claro que eles têm outras condições, né? A linhaça ajuda no trato intestinal, o salmão, ele tem uma condição proteica super importante, uma quantidade de ferro muito grande por ser uma proteína animal. Então, só falei desses alimentos na condição da ação anti-inflamatória. Mas você quer saber qual é o melhor anti-inflamatório do mundo, natural? Você não sabe? Então, vê aí. O açafrão, mais conhecido como cúrcuma ou açafrão da terra, é um alimento muito rico na ação anti-inflamatória e antioxidante, tá? Isso eu não tirei da minha cabeça não, e não é uma leitura de revista. Existe uma pesquisa, várias pesquisas foram feitas com açafrão ao redor do mundo. Uma delas foi feita numa universidade da Espanha, com ciclistas. Mas eu vou trazer uma pesquisa do Brasil, muito legal, desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás. Ela pegou 28 corredores de meia maratona, que é a distância de 21 quilômetros.
ela separou esses 28 corredores em 2 grupos, então 14 de cada lado. Um grupo recebeu uma cápsula diária de 5 gramas de açafrão da terra, e o outro grupo recebeu um placebo, que é uma medicação que não tem nenhum efeito, é só uma cápsula vazia. Durante 30 dias, esses corredores foram monitorados. E a cada dia que eles faziam a distância de 21 quilômetros, eles tinham o sangue coletado pós-atividade e 24 horas pós-atividade. Foi feita uma análise de laboratório e qual foi a conclusão? Que os corredores que tinham tomado essa cápsula anti-inflamatória tinham uma quantidade muito maior de elementos anti-inflamatórios no organismo em comparação com o grupo controle, que é aquele grupo que não tomou a medicação. E também eles tinham uma diminuição grande de um marcador chamado mioglobina, que é um marcador para lesão muscular. Então, essa condição é muito importante. Vocês viram que uma medicação simples que a gente consegue comprar no mercado, não é algo absurdo, difícil. Fala, pô, Felipe, mas você está me falando de uma fruta ou de uma especiaria que eu não tenho no Brasil. Verdade, eu não estou falando disso. O açafrão da terra tem em qualquer lugar. Quanto que eu devo tomar ou como que eu devo consumir essa medicação, Felipe? Você tem uma dica aí? Tenho sim, vamos lá. 5 gramas corresponde a uma colher de café. Eu estou falando de café, não de chá e nem de sopa. A colher de café é aquela bem pequenininha que a gente mexe a xícara pequenininha do café. Então, muito cuidado com essa quantidade, tá? Pô, Felipe, então eu vou lá, pego esse açafrão e coloco na minha comida. E aí eu trabalho com ela, posso colocar no arroz. Tá, vamos lá, vai com calma. Você não pode aquecer o açafrão da terra. O ideal é que ele seja consumido na temperatura ambiente. Então, ele pode ser usado para temperar uma salada, igual um azeite extra virgem, que também tem condições anti-inflamatórias muito boas, você pode usar para finalizar pratos. Então, já deixa o seu açafrão da terra, não deixa ele do lado do fogão, porque vai que você lembra de usar, mas usa no fogão, usa lá na panela, vai superaquecer, ele vai perder as ações anti-inflamatórias. Deixa ele na mesa, assim que o prato estiver na mesa, aí você dá uma complementada nele lá no seu alimento. Gostou dessas dicas? Fez uma autoanálise, viu que está usando o anti-inflamatório de uma forma indiscriminada? Gostou? Conhece alguém que está fazendo assim, esse uso indiscriminado? Compartilhe o vídeo com ele, dá essa dica. Se talvez não serviu para você, você já tinha essa consciência, você pode ajudar uma pessoa, quem sabe ela vai diminuir aquele desconforto gastrointestinal, aumento da pressão arterial. Você pode estar fazendo a diferença na vida de alguém compartilhando esse vídeo. Tem alguma dúvida em relação ao nosso trabalho aqui, ao nosso vídeo de hoje? Escreve para mim nos comentários, ou se você não tiver, deixa para mim uma sugestão para os próximos vídeos. Vou trazer um material muito profundo que vai te ajudar com certeza. Espero que você me siga nas redes sociais e até lá. Um abraço!